Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Hoje nós vamos aí continuar a ideia das operações, né? Essa ideia com os números inteiros. E hoje nós vamos fazer a tal da regra de sinais. Muitos professores já devem ter comentado aí com vocês. Hoje nós vamos falar especificamente sobre isso, beleza? Para me acompanhar, ser o porta-voz de vocês no chat, acompanhar o que vocês estão comentando, professora Viviane. Oi, Jonas. Oi, gente. Que bom que vocês vieram aqui para a nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês vão mandando a sua respostinha no chat. Eu vou contar para o Jonas o que vocês estão falando aqui, tá certo? Vamos começar, Jonas? Bora lá. Então, para essa aula hoje, vocês vão observar, né? Vocês vão localizar. A ideia hoje é sempre aí ver a questão dos números, beleza? Então, vamos começar a aula? Bora. Então, bora lá. Vamos, gente. Lá, cada um. Na telinha de vocês vai aparecer aí o título da aula, vocês vão observar que é Operações com Inteiros, né? Essa parte 2. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre essa regra de sinais. Então, só para não deixar de falar, a habilidade que nós estamos trabalhando é a habilidade do sexto ano, a habilidade 3, né? Que é solucionar problemas que envolvam essa ideia de cálculos mentais. Então, anotem a habilidade que é a 3 do sexto ano. E especificamente a habilidade aí do sétimo ano, a habilidade 4, né? Bem específico, que é resolver e elaborar situações e problemas que envolvam operações com inteiros. Que hoje, basicamente, nós vamos elencar essa ideia e falar muito aí sobre essa questão da regra de sinais, que é muito importante. O que eu quero que você ressalte sempre aí nessa ideia que nós vamos elencar durante a aula? Hoje, nós vamos fazer uma regra de sinal. Deixa um espaço no seu caderno, anota essa regra, você vai utilizar muito, mas muito essa regrinha. E aí, como é a primeira vez, talvez para muitos aí, que vocês tenham iniciado essa ideia da regra, então deixa anotado no canto aí no seu caderno que é importante, né, Vivi? Sempre as anotações fazem parte aí dos estudos. Beleza? Então, na telinha de vocês, nós vamos relembrar basicamente a ideia do jogo de ontem, né? Ontem nós fizemos um jogo aí, a ideia das operações, e aí nós hoje vamos falar especificamente sobre a multiplicação, né? Então, usando essa ideia das operações, da adição, subtração, divisão e multiplicação, hoje nós vamos falar da multiplicação. E nós vamos falar também especificamente da divisão, né? Então a multiplicação, que é uma forma simples, né, de adicionar uma quantidade de vezes finita de um número, e a divisão é o ato de separar em grupos, né, dividir e fazer essas relações. O que eu vou orientar sempre para vocês? A ideia hoje não é fazer as operações em si, mas sim utilizar a ideia do sinal. Entender o que esse sinal positivo, negativo, como ele interfere, como que ele vai ser. Ok? Na telinha nós vamos relembrar, então, como se fosse uma adição e uma subtração, né? Nós vimos ontem na aula essa ideia bem simples aí no contexto, que foi o seguinte, ó. Então, qualquer adição e subtração, no caso aí a multiplicação vai ser um pouquinho diferente, com os inteiros, resulta no número inteiro. Então, qual que é a ideia? Então, por exemplo, 9 menos 6 ali, bonitinho, né, que a gente coloca, então, 9 menos 6. Aqui é uma subtração simples, a gente sempre faz isso aí costumeiramente. Então, eu tenho 9, eu devo 6, eu vou continuar tendo, né? Então, esse 3 aqui, ele é positivo. Já numa adição bem simples, então, 9 mais 6 é 15. Esses dois primeiros que eu mostrei para vocês, vocês já viram, vocês já elencaram, vocês já fizeram, beleza? Os outros dois, que aí é um pouquinho diferente que nós fizemos ontem, né? Opa, deixa eu apagar tudo aqui primeiro. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho 9, então o 6 aqui... Desculpa, eu tenho 6, ele está positivo. Eu devo esse 9, ele está negativo. Então, fui lá, digamos que eu quitei essa dívida, eu não consegui quitar ela inteira, né? Eu só quitei parte da dívida. Então, eu continuei devendo 3. Inclusive, ontem não deu tempo de fazer... Tem uma ideia muito legal que é o seguinte, né? Funciona assim, ó. Você coloca a quantidade, por exemplo, de positivo, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivos, que é esse número 6 ali. E o 9 eu vou colocar 9 negativos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, Vivi? Beleza. Aqui que acontece? Eles aqui, ó, pensa que eles vão se anular, ó. Todos esses aqui vão se anular. Se anulou, sobrou o quê? Sobrou 3 negativo. Então, 3 negativo aqui, ó, ele aparece como resolução. Beleza? Então, é uma ideia aí que ontem, infelizmente, não deu tempo de elencar para vocês. E na outra? Na outra, é
como a mesma ideia, você vai aumentar uma dívida, você deve 9, deve 6, é a mesma ideia de aumentar a dívida. Então você vai dever 15. Vamos na ideia que eu acabei de apresentar? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Não tem como anular, não é positivo e negativo. Quantos negativos você tem aqui ao todo? Você tem 15 negativos. Por isso que a resolução desse aqui, ó, é menos 15, né? É uma ideia que vocês podem utilizar bastante. Beleza, Vivi? Certo, o pessoal está comentando aqui, o pessoal está mandando um beijo, está falando que a aula está muito boa, e vamos continuar. Ah, e o CMSP Web não está funcionando mesmo. Alguns professores estão comentando, mas eu acho que logo vai estabilizar, tá certo? Aguarde um pouquinho, que eu acho que vai dar tudo certo. Beleza. Então hoje, né, então essa é uma ideia que nós trabalhamos ontem, nós comentamos muito nessa relação. Hoje, nós vamos falar um pouquinho mais específico sobre essa regra de sinais. Na telinha de vocês tem uma ideia que aí eu fui trazendo lá na história, essa história aí de como surgiu, né? Surgiu em Alexandria, na cidade do Egito, com Diânfato, mas em apenas 1867 foi demonstrada sua eficácia por Hankel. No caso, essas têm as unidades de multiplicação e divisão, que é a tal da regrinha de sinal, né? Primeiro eu vou elencar a ideia da regra de sinal para depois mostrar um exemplo para vocês. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, ó. Sinais iguais. Então aí, ó, eu tenho um positivo e positivo. Então, sinais iguais é positivo. Sinais iguais é positivo. Negativo com negativo, ó, tá vendo? Que esses dois aqui, ó, tanto para multiplicação quanto para divisão, tá? Sinais iguais aqui resulta em positivo. Então, toda vez que eu tenho sinal é igual, é positivo. Quando tenho sinal, aí, ó, vou dar um exemplo para vocês, né? Ó, 2 vezes 7 é 2 positivo com 7 positivo. Então, positivo com positivo, aí é positivo. Ou mais com mais é mais, né? Muitos fazem isso, né? 2 vezes 7, 14. A mesma coisa aconteceria com dois sinais negativos, né? Esses dois sinais aqui, ó, negativo e negativo, resulta aqui, ó, sempre num positivo. E aí eu tenho 2 vezes 7, continua o resultado. Qual que é a ideia? O número você multiplica normalmente, divide, faz a operação normal. E aí você faz depois a regrinha do sinal. O que acontece de diferente? Então, toda vez que é diferente, é negativo. E aí indifere a ordem, né? Então, positivo e negativo, ó, são dois sinais diferentes. Resulta aqui, ó, um negativo. A mesma coisa aqui, ó, se eu invertesse, né? Então, primeiro esse negativo com esse positivo aqui, ó, resulta em negativo, né? Vou dar um exemplo aí para vocês, usando basicamente os mesmos valores, né? O 2 é positivo, ó. Sinais são diferentes, então positivo e negativo, ó, resulta aqui nesse negativo. E 2 vezes 7 é 14. E se eu invertesse, né? Se eu tivesse, por exemplo, o 2 negativo e o 7 positivo. Então, o 7 aqui, ó, ele é positivo. De novo, ó, sinais diferentes. Então, resulta em negativo. Anota, por favor, coloque isso no caderno, é muito importante essa relação que vocês vão colocar do... A ideia é bem simples. Sinais iguais é positivo, sinais diferentes é negativo. Sempre utilizando em 2, né, Vivi? Sim, senhor. É bom observar que todos os cálculos que o professor Jonas fez, quando era negativo, ele colocou um parênteses, né? É legal isso para a gente separar aí essas relações e esse número de... Tem vezes, mais e menos, tudo misturado. Então, sempre que o número é negativo, a gente coloca em parênteses. Isso mesmo, para simbolizar que o número é negativo, não é isso? Ele para todo. simbolizar que ele inteiro é negativo. Eu fiz um exemplo, ó, vou colocar na telinha para vocês, eu fiz um exemplo que é o seguinte, ó. Então, relacione a coluna A e B, né, realizando as operações, no caso, indicadas, e complete a tabela. Então, nessa primeira, né, eu tenho essa primeira coluna, os valores de A. Nessa segunda coluna aqui, ó, os valores de B. Até aí, ok. Aí ele pede nessa coluna aqui para fazer uma multiplicação. Na segunda aqui, ó, nessa segunda coluna em branco aí, é para fazer uma divisão. O que eu fiz? Eu fiz um exemplo aí para vocês. Então, eu tenho o A que multiplica o B. Então, o A é o 10 positivo, o B é esse 2 negativo. O que eu vou fazer primeiro?
eu vou fazer a regra de sinal. Então, ó, eu tenho sinais diferentes. Sinais diferentes aqui, ó, negativo. E aí eu só multiplico. Bem simples, né? 10 vezes 2, 20 negativo. Então, resolução aí é 20 negativo. O que eu vou fazer com o outro, né? De novo, os sinais aqui, ó, é uma divisão, tá? Sinais são diferentes. Então, eu tenho um positivo e um negativo. O sinal é diferente um do outro. Mantém-se o negativo aqui. E aí, só dividir, né? 10 dividido por 2 era para ser 5 aqui, tá? Tá errado aí, ó. Depois eu peço para arrumar, mas aqui é menos 5, tá bom? 10 dividido por 2 aí resulta em menos 5, ok? O que eu vou fazer para vocês? Vou dar aí 3 minutinhos, como demora um pouquinho mais para fazer, tentem fazer essas duas linhas, né? Tentem responder no chat pelo menos uma. São 4 respostas, mas tentem responder pelo menos uma. E como fica o sinal? O mais importante agora é elencar como vai ficar o sinal, beleza? 3 minutinhos, a gente retorna, bom trabalho. Voltamos aqui, Jonas, com a participação de várias escolas. Tem a professora Ilana, lá da escola Osvaldo Aranha, com 7º anos. Tem a professora Júlia Ellen Reis, de lá da escola Dagoberto, em Itanhaém. Tem a escola Galdino de Castro, lá de Cajuru, com o 7º B. Tem o Peicoque Kitajima, lá de Registro. Tem a escola Professor Dr. Clóvis de Oliveira. E eu selecionei aqui uma resposta do professor Robson, da escola Sara Salvestro de Sorocaba. Está dizendo o seguinte: a primeira vai dar menos 27, a segunda menos 3, 24 e 6. E aí, Jonas? Então, para essa resolução, né, vocês vão elencar a ideia, né, que eu estava até sempre comentando aí com vocês, eu vou falar. A ideia é a resolução basicamente do sinal.
Então temos que prestar muita atenção nessa relação do sinal. Se vocês observarem aí, eu vou até já colocar para vocês na telinha, pode colocar na telinha para eles, pode deixar essa tela mesmo. É o seguinte, ó, eu vou fazer primeiro, antes de subir aí a resolução, ó, lembrando que aquele não é -4, tá? É -5 ali que digitou errado, tá? Primeira coisa, eu queria muito falar com vocês é a regra de sinal. Então eu tenho o seguinte, ó, é positivo e negativo aqui, ó. Então esse é negativo, esse aqui é positivo. Para os dois, tanto a multiplicação quanto a divisão, os sinais são diferentes. Aqui é negativo. Eu nem sei qual que é a resolução, quanto que vai dar. Eu sei que os dois vão ser negativos. E esses dois aqui, ó, os dois são negativos. O que eu vou fazer? Sinais iguais, eu tenho certeza, vai dar positivo. Então, qual que é a ideia? Sinais diferentes é negativo, sinais iguais é positivo. É o que eu quero elencar. E aí depois você faz a operação, né? Depois você faz a correção ali normalmente. Então, por exemplo, ó, 9 positivo multiplica o 3 negativo, então regrinha de sinal, vai dar lá, multiplicando o normal, 9 vezes 3, 27. Ok, sinais, positivo com negativo, ele vai ficar negativo. Então, só coloquei vermelhinho ali, ó, para vocês verem que ele fica, ok? No segundo, 9 positivo, que divide o 3 negativo, de novo, a regra de sinal e a divisão. Divide o número, pega o número lá, faz a divisão normalmente. 9 dividido por 3 dá 3, ok. E positivo com negativo vai dar negativo. E eu só coloquei ele vermelhinho ali, ó, vai aparecer vermelho só para vocês elencarem. E na multiplicação da segunda linha? Na multiplicação da segunda linha eu tenho de novo 12 negativo que multiplica o 2 negativo. Eu estou colocando entre parênteses, né, Vivi? Para mostrar que o número é negativo. Então eu tenho lá, simples, 12 vezes 2, fiz ali, deu 24. Ok. Resultado aí, eu consegui fazer a operação. E os dois sinais negativos? Os dois sinais negativos, ele fica positivo, né? Então, a ideia de sinais iguais, ele é positivo. Então, só para elencar ali, ele vai ficar azul. E aí, na última, né, nessa última linha aí, a ideia é do quê? Do 12 divide o 2. 12 negativo divide o 2 negativo. Então, 12 dividido por 2 é 6. Ok. Dois sinais iguais, positivo. E aí, só para mostrar, ele fica azulzinho ali, ó, só para elencar. Qual que é meu objetivo aqui? Então, negativo, negativo. Mas por que negativo? Porque os sinais são diferentes aqui, ó. Positivo e positivo. Mas por quê? Porque os dois sinais aqui são iguais, beleza? Então, essa é a relação que eu queria mostrar para vocês, essa é a relação que eu queria aí elencar durante essa aula. Eu gosto de falar que a gente faz número com número, sinal com sinal. Isso aí. Né? E aí sinais iguais mais diferentes menos. Isso mesmo. Perfeito. Toma muito esse cuidado, por favor, tomem muito esse cuidado. Nós estamos fazendo essa regra de sinal, essa regra bonitinha para multiplicação e divisão. A adição e subtração aí é uma outra relação, por isso que a aula foi bem separada. Ontem nós fizemos isso, hoje nós estamos fazendo a multiplicação e a divisão, beleza? Então, só a última atividade na telinha de vocês é o seguinte, ó. Rafael tem uma dívida parcelada em 5 prestações de R$20. Ele possui R$85 e pretende, no caso, utilizar para pagar toda a dívida. Utilizando esse valor, né, ele conseguiu quitar ou continuar com a dívida? E dá para saber qual o valor? Então vou dar 2 minutinhos para vocês, a gente já retorna aí, bom trabalho.
Voltamos aqui, Jonas, com a Maria Luísa, da Escola Dr. Cláudio de Souza Lutécia. Os alunos do professor Antônio, da Escola Hernani Furini, eu acho, de Guarulhos. Tem a professora Luzia, com a Escola Chiquinho. E a professora Neuza, da Escola NID de Mariporã. Todos eles estão dizendo que vai ficar devendo 15. E aí? Boa, isso mesmo. Para essa atividade aí, parece muito, mas muito simples a resolução dela e, claro, com certeza vocês conseguiriam resolver. E aí a resposta, vocês vão achar que seria o 15 mesmo. O que eu quero elencar e muito falar sobre essa atividade é o seguinte: como que você chegou? A ideia de como que você chegou e, claro, como essa dívida vai se manter e como você representa. Nós falamos muito ontem, né, sobre essa ideia do extrato bancário, sobre essa relação de como você consegue aí entender esse número negativo. Então você está lá tirando extrato bancário, está negativo, está em vermelho, você entende que é um valor aí negativo, você está devendo alguma coisa. Então é a partir dessas palavras que eu queria montar com vocês. Pode pôr na telinha para eles, diretor, que é o seguinte, ó. Rafael tem uma dívida. Se é dívida, eu sei que é um sinal negativo, né? Então, se é uma relação de negativo. No caso aí, parcelada em 5 prestações de R$20. Então, cada dívida, cada valor aí tem, no caso, 5 prestações de R$20. Aí ele possui, no caso, 85 e pretende pagar toda essa dívida, por isso que é negativo, né? Um valor aí desses 85 ele quer abater. Então, vamos lá. Então, a ideia, eu vou fazer basicamente as duas operações, a multiplicação com a regrinha de sinal e aí depois eu vou fazer a ideia da soma e da subtração, ok? Então eu tenho lá a primeira multiplicação, 5 vezes 20, então vamos lá, o 5 é positivo e o 20 é negativo. Então quando eu faço ali a regrinha de sinal, eu vou ter menos 100, é uma dívida, é 100 negativo, então sinais diferentes aqui, ó, é negativo, então eu vou ter R$100 de dívida. R$100 aí é a minha dívida total, beleza? Então, aí eu quero abater 85. Então eu pego ali a minha dívida, eu abato 85. Esse 85 aqui, ó, quando eu faço a interpretação, né, no caso que ele possui, você vai fazer um abatimento, ele é positivo. Aqui não tem regra de sinal. Por que não tem regra de sinal? Porque aqui é uma adição normal. Você deve 100 e você tem 85, você faz um abatimento dessa dívida. Ou, como a ideia que eu coloquei é lá dos positivos, né? Então, se eu fizer esse abatimento, fizer essa diferença, né? Eu vou dever ainda. A diferença entre o 85 e o 100 é 15 e você vai continuar devendo 15, né? Então, é um valor de dívida. Eu poderia, se eu errasse o sinal, né, Vivi? Se eu errasse o sinal nessa operação, eu ia falar que eu teria R$15 a mais. E a diferença seria 30, né? Você tem 15, você erraria... estava devendo e agora você está com 15, você tem uma diferença de 30. Isso mesmo. Então, ele vai continuar devendo R$15 aí, beleza? Então, Rafael continua com uma dívida de R$15. Beleza, Vivi? Beleza. Eu gosto também de falar assim, eu uso regra de sinal só para multiplicar e para dividir. E para as outras eu penso em dinheirinho, deve, paga, paga e deve, né? Sim. Muito bom. Só um recadinho antes para encerrar a aula. Vai estar disponível amanhã, então dia 1º amanhã, a avaliação socioemocional, não é isso? A autoavaliação Socioemocional. Socioemocional, então amanhã vai estar lá disponível para vocês fazerem. Participem, é muito importante, nós queremos saber aí sua opinião sobre muitos. Falando em opinião, na telinha vai aparecer aí a avaliação da aula, então comentem lá, falem lá o que vocês acharam da aula. Conseguiram entender a ideia das regras de sinais, sim ou não? Coloca lá, comenta, é muito importante. Obrigado, Vivi. Obrigada, Jonas. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Valeu, 7º ano. Até a próxima. Tchau, tchau.